Naquele momento eu tinha um sonho, e o meu sonho era bem pequeno, era parar de apanhar do meu primo. Esse era o meu sonho. E tentar entender tudo aquilo que ele fazia comigo naquele verão inteiro. E eu posso estar passando por alguns pessimistas, sociedade, inclusive alguns familiares que diziam, para, que é isso? Vai ficar se agarrando em homem. Aí, com uma semana de jiu-jitsu, o mestre Silvio vem a Porto Alegre, passa uma semana conosco e no final daquela semana ele pergunta: por que você está fazendo jiu-jitsu? Eram vários. Por que você está fazendo jiu-jitsu? Naquele momento ninguém deu a resposta final. Todos falaram, eu falei, né? Estou fazendo jiu-jitsu para parar de apanhar do meu primo. Eu estou fazendo jiu-jitsu para emagrecer. Eu estou fazendo jiu-jitsu por isso, por aquilo outro. São vários motivos. E aí ele disse, acrescente então. Eu estou fazendo jiu-jitsu para parar de apanhar do meu primo e me tornar um faixa preta. E naquele momento eu falei, esse cara tá maluco. Eu não me imaginava um faixa preta. Eu nem sonhava como é que ia ser até lá o final. Que eu achava que era o final. Então você acrescente, você quer fazer jiu-jitsu para emagrecer e para se tornar um faixa preta. E dali, naquele momento, eu tive a primeira vez na minha vida o ensinamento do que é transformar um sonho numa meta. O sonho fica muito distante, mas quando você entra na jornada, você vai percorrer o caminho com muita dificuldade, mas provavelmente, se você não desistir, você vai alcançar a meta. Então fez muito sentido para mim naquele momento, e ali eu comecei a me perguntar, esse é faixa preta de jiu-jitsu? Bom, pode ser. Eu comecei a treinar cada vez mais, treinar, e as coisas começaram a acontecer naturalmente. Daí, você começa a entender como que é esse caminho até a faixa preta. Faixa branca, não sabe nem o próprio nome. O Jader ontem não sabia nem o próprio nome, né? Por volta de 9h30 da noite ontem, né? O faixa azul. O faixa azul é o saco de pancada para os faixas roxas. O faixa roxa começa a aprender a se defender. Só para vocês terem noção, mais ou menos 2 anos por faixa, tá? Eu levei 10 anos para a faixa preta. O faixa marrom começa a aprender a atacar. E o faixa preta começa a saber o que é o jiu-jitsu. 10 anos para saber o que é. Mas aí tem uma coisa que tem que fazer sentido. Se eu for esperar 10 anos para ser feliz, eu não vou. Não tem como. Se eu vou esperar sexta-feira para ser feliz, não vai dar. Eu tenho que ser feliz aonde? Na jornada inteira, no caminho inteiro. Então eu tenho que ser feliz quando eu não sei nem o meu nome, eu tenho que ser feliz quando eu sou um saco de pancada para as faixas roxas, eu tenho que ser feliz quando eu começo a aprender a me defender, eu tenho que ser feliz sim quando eu começo a aprender a atacar, e eu tenho que ser feliz no momento que eu descubro o que é o jiu-jitsu. Esse banner ele fez e faz sentido para mim porque ele está lá na minha academia, na Matriz, da onde eu sou um cara que iniciei no jiu-jitsu na Winner, e vocês podem notar, continuo na mesma equipe, com os mesmos mestres, os mesmos professores. E esse banner fala assim: amizade, respeito, lealdade, disciplina, humildade, perseverança, determinação e comprometimento. Formando campeões lá em cima. Mas sempre, o sentido da nossa equipe nunca foi formar campeões só no jiu-jitsu, mas sim da vida. Por isso que formando campeões abaixo está os nossos valores. E eu olhei para esse banner a vida inteira e eu comecei a identificar aquilo lá. O faixa branca, na verdade, o que ele mais ganha no jiu-jitsu são amigos. Que o faixa azul, ele começa a entender o que é respeito. Fica mais claro para ele. O faixa roxa, ele entende a palavra lealdade. Quando eu era faixa roxa, eu fui morar em Santa Cruz do Sul. E por causa do exército, também sou do CPOR, Dr. Amadeu, turma de infantaria de 2001. E fui ser tenente do exército em Santa Cruz do Sul. Quando eu chego lá, eu tinha um grande problema. O meu grande amor, que era a prática do jiu-jitsu, aquilo que tinha feito inclusive eu mudar de faculdade,
porque eu iniciei fazendo veterinária, 2 anos depois eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou feliz aonde? Eu sou feliz dentro da academia, então eu tenho que fazer educação física. E aí, dentro da minha jornada em Santa Cruz, eu fui buscar o jiu-jitsu. Perguntei onde tinha aula de jiu-jitsu, me encaminharam para uma academia, eu chego na academia, tem 3 faixas brancas, sendo que um deles era o professor. Eu já era faixa roxa. Eu comecei o jiu-jitsu em 97, isso é 2003, e eu pergunto, tem certeza? Não tem mais ninguém? Não, não vai chegar ninguém. Não, não vai. E aí o faixa branca responsável por aquele treino me convida, você quer treinar também? Eu posso lhe espancar? Eu falei, sim. Eu quero, mas eu sou faixa roxa. Quando eu falei aquilo, o brilho no olho do rapaz foi intenso, e dali ele pediu, nos dá aula, por favor, nos dá aula. Eu não queria dar aula, eu queria treinar. Eu era um competidor. Logo depois, eu tive que conversar com meus mestres e pedir autorização para começar a dar aula, afinal de contas, naquela cidade não tinha jiu-jitsu. E eu, por lealdade, eu tinha que me manter nesse trajeto, e eu comecei a dar aula muito cedo, como faixa roxa de jiu-jitsu. Eu tive, logo de cara, 14 alunas numa turma feminina. Foi a primeira e última turma feminina que eu tive na minha vida, porque dar aula para 14 mulheres juntas, todas ao mesmo tempo, é algo extremamente desafiador. Então, eu não desisti para chegar à faixa preta, mas eu desisti de ter uma turma só feminina de jiu-jitsu. Tanto que hoje em dia tem várias mulheres que treinam comigo e algumas delas perguntam, quando vai ter uma turma de jiu-jitsu feminino? Comigo nunca mais. E eu ligava para o mestre e dizia, mestre, eu odeio dar aula para mulher, e ele dizia, você é um tapado, você tem que entender como funciona a mulher. E eu, mas mestre, eu sou um competidor, eu sou um casca grossa. E ele, sim, mas você tem que evoluir. Mestre, eu mando elas pagar flexão, elas todas riem da minha cara. E ele diz, não mande mais pagar flexão, ache outro jeito de convencê-las. E aquilo foi um desafio durante algum tempo, no auge dos meus 23 anos, e pouca experiência, não deu para dar conta de tudo. Aí depois vem a faixa marrom, e você começa a entender o que é ter disciplina. E aí, naquela cidade, faixa marrom, eu fui buscar no judô o complemento que me faltava para ser o faixa preta de jiu-jitsu. Porque judô é disciplina, e eu precisava ter um professor me comandando, na ausência do meu mestre, aquele que eu só via nas sextas e sábados, que eu vinha todos os finais de semana para Porto Alegre, com a desculpa de ver a namorada, mas era para treinar o jiu-jitsu. Buscando então a disciplina nesse combate no judô, você faixa marrom de jiu-jitsu, entra numa academia de judô, ninguém gosta de você, você não faz amigos, todos querem a sua cabeça. Eu, muito competitivo, num treino acirrado com um colega faixa preta de judô, ele vai me arremessar e eu não quero cair, quero dar um giro como um gato, cair em pé, e o meu ombro sai do lugar. Pela primeira vez eu tinha uma lesão grave, eu tinha uma lesão séria, às vésperas de sair faixa preta. E o judô, aquilo que eu fui buscar como algo que pudesse me ajudar, por falta talvez da minha humildade, que deveria ter sido treinado um pouquinho antes, eu não quis cair da maneira que tinha que cair, me lesionei, e aí as coisas pararam de fazer tanto sentido, porque quando você tira o ombro do lugar a primeira vez, o médico coloca no lugar e ele fala, você tem que fazer 2 meses de fisioterapia, mais 2 meses de musculação, só daqui a 4 ou 5 meses você volta para o jiu-jitsu. Eu fiz 2 semanas de fisioterapia, mais 2 dias de musculação e estava treinando. E aí acontece o acidente, você tira do lugar de novo, e de novo, e de novo, até que por fim, quando você vai espirrar, você segura o ombro. E aí vem dia 7/7/2007, o meu professor fala, você vai fazer o exame de faixa preta, e se seu ombro sair do lugar, você para o exame e roda no exame. E o exame de faixa preta dura mais ou menos 1h30, e eu torci o joelho por um acidente, eu quebrei a costela por um outro acidente, mas o ombro não saiu do lugar. E eu consegui, naquele dia então, chegar até a faixa preta. E eu recebi aquela fala, que nós vamos falar daqui a pouco, bem-vindo, agora que começa. Eu não entendi nada. Eu com lágrimas nos olhos, chorando,
Ao atar a faixa na minha cintura, o mestre fala: bem-vindo, agora que começa. Eu falei: como assim agora que começa? Eu já estou nesse negócio faz 10 anos, amigo. Como é que vai começar agora? Naquele momento não fez tanto sentido, mas depois, quando eu cheguei na minha academia para dar aula em Santa Cruz, pesou. Eu tinha um peso na cintura fantástico. Eu liguei para o mestre Silvio Bering, nessa época ele estava morando no Rio de Janeiro, ele não estava no meu exame de faixa preta, estava o meu outro mestre, e eu liguei para ele e falei: mestre, está pesando. O que, filho? Está pesando a faixa, mestre. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E o mestre falou: então você faz o seguinte, você vai sem kimono para academia. Eu: como assim, mestre? Você tira o kimono, vai parar de pesar a faixa. Eu acho que você não entendeu que o faixa preta precisa de humildade. Naquele momento meu Deus, eu não entendi mais nada mesmo, porque um diz que agora que começa, o outro diz que o faixa preta precisa de humildade, então realmente eu tenho muito a que aprender ainda nessa jornada do jiu-jitsu. E aí vocês vão ver que mais adiante, com a perseverança, eu entendo que é um faixa coral, é um preta e vermelha, e na determinação eu entendo que é um faixa branca e vermelha, e depois, por final, um comprometimento que é um faixa vermelha. Eu já explico um pouquinho sobre esses 3 aspectos mais adiante. Quando o mestre me falou que eu tinha que fazer jiu-jitsu para ser faixa preta, lá quando eu era faixa branca, eu entendi aquilo e falei: beleza, vou buscar isso. Só que eu entrava no escritório do mestre e tinha essa frase. Toda vez que eu entrava no escritório, tinha um quadro bonito atrás dele, ele estava sentado, e quando você entrava no escritório do mestre, não era para conversas legais, nem interessantes, nem nada disso, era para tomar mijada, porque tinha feito alguma besteira. E eu entrava algumas vezes naquela época, no escritório do mestre, e estava lá: a cada 5.000 faixas brancas, apenas 1.000 serão faixas azuis, apenas 100 serão faixas roxas, apenas 10 serão faixas marrons, e apenas 1 será faixa preta. E eu ficava pensando: cara, então eu sou dos 5.000 a recém. Vai cair gente por terra aí para eu ser faixa preta. Toda vez que eu entrava naquele escritório, para uma conversa orientadora, eu olhava essa frase e ficava me questionando. E assim foi, na azul, aí eu pensava: bom, já estou ali entre os 1.000. Aí depois na roxa: bom, eu já sou entre os 100. E quando eu cheguei na marrom, eu falei: já estou entre os 10. Estou bem pra caramba. Aí, conversando com ele um dia: mestre, quanto tempo uma pessoa normal leva para se tornar faixa preta? E a resposta foi: meu querido, uma pessoa normal não se torna faixa preta. O que isso tem a ver com cada um de nós e com aquilo que nós fazemos na nossa vida? Uma pessoa normal não cria uma escola de criminalistas. Uma pessoa normal não participa da escola de criminalistas. Uma pessoa normal não sai de casa de manhã. Alguns até saem, mas não fazem a diferença. E aí ficam esperando o quê? O happy hour. E quando é que é happy hour? O Felipe falou bem especificamente na sexta-feira. Mas ele também não é normal, porque para ele, todo dia é sexta-feira, e ele entra com amor naquilo que faz. Todos nós já passamos por momentos que somos normais na nossa vida, até que a gente descobre aquilo que a gente tem que fazer e vai fazer bem feito. E quando você consegue entender isso, não tem mais o que pare você. Então essa frase, uma pessoa normal não se torna faixa preta, não é só faixa preta de jiu-jitsu. É um faixa preta naquilo que você escolheu para fazer. Uma pessoa normal não vira Ironman. Não tem como. Então cada um e cada uma de vocês tem que entender em que será faixa preta. Em que eu não vou ser normal e eu vou